Bom, vamos apresentar então a solução chamada BemaCache. Solução BemaCache, para quem não conhece, é uma evolução, digamos assim, do software hoje em dia, no sentido de economia, praticidade e objetividade. Esse sistema, até antes da gente iniciar a apresentação, vamos só contar um pouquinho da história dele, por quem é desenvolvido, enfim. O sistema BemaCache hoje ele é desenvolvido pelo fabricante TOTUS. Como todo mundo já conhece, a TOTUS hoje é o maior desenvolvedor de sistema da América Latina, conhecido nacionalmente e mundialmente também por alguns ERPs, né? Mas a TOTUS, em virtude de toda a crise que o nosso país vem enfrentando aí desde 2015, com mais de 15 mil desempregados, ela começou a perceber e entender isso como uma oportunidade. Por que oportunidade? Hoje, falando de mais de 15 mil desempregados no Brasil, o que acontece? Geralmente a pessoa tem um cargo específico numa empresa e daqui a pouco foi demitido por uma série de motivos, por redução de custos, seja lá qual motivo que for. Mas aí a pessoa muitas vezes se encontra no mercado de trabalho e quando vai buscar uma oportunidade, acaba tendo uma oportunidade com um valor muito inferior daquele que ela costumava receber. Então, que é uma prática hoje em dia, a pessoa acaba abrindo, né, o seu negócio, muitas vezes porque ainda tem um dinheiro de rescisão, alguma coisa assim, e até porque é um sonho da grande maioria dos brasileiros ter o seu próprio negócio. Só que o que acontece hoje no mercado? A maioria das pessoas que abrem um negócio sem investimento, né? Então acabam trabalhando muitas vezes na informalidade. E com isso, muitas vezes acabam se endividando, muitas vezes por não ter o mínimo de gestão necessária e acabam em menos de 5 anos quebrando ou muitas vezes ficando mais inadimplentes ou mais endividados do que quando começaram. Então o que a TOTUS fez? Até porque, só voltando um pouquinho em relação a essa questão que eu acabei de falar, quando eu digo que as pessoas acabam ficando mais endividadas do que quando elas começaram, justamente porque hoje o modelo convencional de adquirir, informatizar e automatizar um estabelecimento para quem está começando, tem toda aquela função de comprar equipamentos, que são equipamentos que geralmente não são baratos, né? Quando a gente fala de computador, de monitor, de impressora, de uma série de coisas, sem contar o espaço físico, que por consumir um espaço físico alto, muitas vezes a pessoa precisa investir em imóvel apropriado para isso também. Outro detalhe, além desses equipamentos, a pessoa precisa buscar uma outra empresa de sistema, né? E aí tem mais a questão de suporte técnico para isso tudo, ou seja, muitas esse a solução para um simples negócio que está iniciando acaba se tornando muito caro. Então a pessoa tem duas alternativas: ou ela vai buscar esse rendimento em banco, né? Ou seja, fazendo um financiamento, ou ela tem que buscar o capital próprio. Mas como a grande maioria das pessoas não tem esse capital próprio, acaba buscando em banco. E se amanhã ou depois o negócio dela não der certo, ela tem essa conta para pagar, que é um outro problema. Então, voltando à questão da TOTUS, como que eles entenderam que isso seria uma oportunidade? Eles resolveram desenvolver um sistema que fosse simples, objetivo e justamente barato para quem está iniciando. Então, esse sistema que se chama BemaCache, ele é um sistema 100% web, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Muitas pessoas, muitos concorrentes, inclusive, falam que mas se a internet parar de funcionar, tu não consegue trabalhar. Na verdade, no BemaCache não funciona assim, porque hoje ele tem um módulo que a gente chama de offline, então isso não impede absolutamente em nada no momento que a pessoa está trabalhando com equipamento. Se porventura acabar a internet, ele consegue trabalhar por quantas horas for necessário. Até porque ele precisa da internet, na verdade, simplesmente para sincronizar os dados da operação de caixa com o retaguarda, que eu vou mostrar mais adiante. Então, assim, é um sistema hoje que, como vocês estão vendo aqui, ele roda num tablet. Então, ele não tem aquela necessidade do processo convencional, que é ter um custo elevado com um computador, com um monitor e com uma série de coisas. Então, ele é muito simples, ele roda apenas num tablet. Aqui eu estou fazendo uma demonstração com um suportezinho que não é do kit. O suporte do kit é um suporte mais interessante, que ele lembra até um monitorzinho. Consumo de energia, não dá nem para comparar com a de um computador, porque um tablet a gente sabe hoje que consome infinitamente menos do que um computador, né?
E por ser web, tu pode levar ele para qualquer lugar e tem uma grande mobilidade no teu estabelecimento. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar com essa apresentação. Vou tentar fazer o mais breve possível aqui. E a gente vai começar então abrindo o turno, né? Aqui nesse cadeadinho onde diz abrir turno, é a mesma coisa que abrir o caixa, né? Então, digamos que tu tens um estabelecimento com uma gaveta de dinheiro e tu vai iniciar o teu dia de trabalho. Então, tu vai clicar aqui em abrir o turno, vai botar um valor, vamos botar aqui R$250, como se eu fosse colocar esse dinheiro no caixa. E a partir daí, então, o turno está aberto e eu posso começar a trabalhar, né? Se vocês observarem a ideia do BemaCash, que é justamente ser um software totalmente intuitivo, né? Quando eu falo intuitivo, em termos de praticidade também, é aquele tipo de sistema que tu não precisa ficar clicando em várias janelas, acessando outras páginas. Então a ideia dele é aparecer todas as informações necessárias sempre na tela principal. Como eu botei esses R$250 no caixa, né, para iniciar o dia de trabalho, vocês podem observar nesse canto direito aqui todas essas informações. Inclusive, ele te dá uma informação em tempo real de quanto tu vendeu em dinheiro, em crédito, em outros e assim por diante. Mas também tem uma outra situação. A ideia desse sistema é te dar a informação em tempo real. Porém, como eu estou com o usuário gerente, ele me dá essa possibilidade de eu visualizar essas informações que constam aqui. Justamente porque o gerente em estabelecimentos menores, na grande maioria das vezes, é o próprio dono do estabelecimento. Então, o dono do estabelecimento, para ele é muito importante que ele tenha a visão do que está acontecendo em tempo real da forma mais rápida possível. Mas tem uma outra situação aqui. Digamos que o dono do estabelecimento contrate um funcionário para ser gerente. Então, para esse funcionário, talvez não seja interessante ter esse tipo de informação na tela inicial. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente vai nos colaboradores, onde tem ali o colaborador X, né? A gente clica aqui, onde existem as atribuições do que ele pode ou não fazer. A gente simplesmente desmarca essa opção, clica aqui, salva, voltamos lá para o caixa e aí você pode observar que essa informação sumiu daqui. Então isso é interessante porque quando tu contrata alguém, muitas vezes, se a pessoa for mal intencionada, para ela é importante que ela não tenha acesso a esse tipo de informação e simplesmente que ela se concentre no fechamento do caixa, né? Então assim, hoje o usuário tu consegue permissionar o que ele pode ou não fazer dentro do sistema. Em relação ao estoque, o estoque ele também é bem simples. Para te cadastrar um produto hoje, e a base do sistema, ela é controlar o estoque 100% ou não controlar o estoque. Ou se tu quiseres controlar o estoque, tu pode controlar ele de forma parcial. Ou seja, por exemplo, tem clientes que querem controlar bebida, mas não querem controlar comida, ou vice-versa, né? Uma outra situação também é quando o cliente pensa em controlar um insumo. O que seria isso? Digamos que tu tem uma lancheria, né? E tu faz, sei lá, hambúrgueres. Para cada hambúrguer tem tantas gramas de hambúrguer, tantas gramas de queijo e assim por diante. Então, muitas vezes, quando o cliente compra aquele insumo e ele compõe o produto dele, ele, por exemplo, lá compra, sei lá, 10 quilos de queijo. E para cada hambúrguer que ele vende, são 100 gramas de queijo. Então, com o sistema, ele consegue ter uma noção de quanto realmente ele tem de matéria-prima. Se ele vendeu lá 100 hambúrgueres, ele sabe mais ou menos quanto que está em baixa o estoque de queijo dele, por exemplo. E tem uma outra situação interessante, que é aqui nesse canto, onde a gente faz um monitoramento do estoque. O que significa isso? Isso é para aquele cliente que, por exemplo, quer que o sistema te avise quando um produto está prestes a acabar. Por exemplo, eu quero que o sistema, quando tiver lá 100 latinhas de Coca-Cola, quando ele baixar para 10 no meu estoque, que o sistema me avise. Então o sistema ele sempre vai te avisar
como eu falei antes, a tela principal, né? Sempre nesse campo aqui, ó. Sempre quando tiver nesse campo um número circulado, significa que são os produtos que está abaixo do teu mínimo, onde tu precisa providenciar a compra. Então, neste caso, tu vai nos relatórios de reabastecimento, né? E aí o relatório já está prontinho aqui para te enviar para o teu fornecedor aquilo que tu precisa comprar que está abaixo do teu mínimo. Se tu clicar aqui na impressorinha, vai imprimir, obviamente, o relatório, e aqui nesse envelopinho, se tu tiveres o cadastro do e-mail do teu fornecedor, ele já envia direto para o e-mail do teu fornecedor para ele providenciar os itens e fazer a entrega no seu estabelecimento. Já que eu entrei em relatórios, a gente pode consultar aqui uma série de relatórios interessantes que o sistema te dá. Por exemplo, relatório resumido de vendas, vendas por produto, vendas por departamento, os 10 itens mais vendidos por receita, isso é bem interessante, os 10 itens mais vendidos por quantidade, vendas por tipo de pagamento, isso também é bacana, porque muitas vezes o cliente ele recebe através de cartões, né? Cartões Master, Visa e assim por diante. E hoje, se o cliente não tem um sistema de conciliação, ele muitas vezes tem que confiar no extrato da operadora. Então, se a operadora diz que tu tem R$1.000 para receber no mês e tu não tem muitas vezes como conferir ou não tem tempo para isso, tu tem que aceitar, acatar e receber. Mas a partir do momento que tu tem um controle no sistema que te diz exatamente quanto que tu vendeu no cartão e quanto que tu tem a receber, fica mais fácil tu controlar e evitar esse tipo de problema. Outro detalhe, são pedidos estornados, tu tem como saber os itens, na verdade, que foram estornados, né? Até para tomar uma ação em relação ao teu estabelecimento. Por exemplo, toda semana eu estou tendo vários estornos, né? Então eu preciso saber se esse estorno ele se dá devido ao problema no meu produto, ou talvez a própria informação que o meu atendente está dando ao cliente e assim por diante. E aqui também tu tem relatórios como vendas por cliente, onde tu pode cadastrar os teus clientes e vincular cada pedido a esse cliente. Então é uma forma de também tu poder fazer a gestão do teu negócio e entender quem mais está comprando no teu estabelecimento, se é homem, se é mulher, e a questão de permanência no teu estabelecimento também, né? Então, na verdade, ele tem uma série de relatórios aqui, não vou entrar em todos eles, vou entrar aqui apenas nesse aqui, que tem uma coisa bem interessante aqui. Aqui, se vocês observarem nessa linha de baixo, ela está definida por horas, né? E aqui existem itens mais procurados, que é o view. Na verdade, aqui está zerado porque não tem movimento nenhum. Mas, por exemplo, se tu tem um estabelecimento e todo dia das 10 até as 11 horas, um exemplo, tem algum produto que sai mais, ele vai te dar, aqui nesse gráfico, ele vai aparecer esse relatório, dizendo que o tal item está sendo vendido mais num determinado horário. Então, muitas vezes os clientes usam isso para fazer algum tipo de interação ou alguma promoção de algum produto que não está sendo tão vendido na loja, aproveitam esse horário, esse momento, para criar um tipo de promoção específica e vincular esse tipo de produto, né? Aqui tu pode, o D até, né? Tu pode fazer aqui por datas, se tu quiseres fazer uma pesquisa, tu consegue fazer, então tu consegue trabalhar bastante nessa questão. Bom, então o estoque ele é simples, os relatórios também. Aqui eu não vou entrar muito no mérito de clientes, mas é bem básico, tu pode cadastrar os teus clientes e usar o módulo de delivery muitas vezes para fazer uma entrega, né? Mas o que mais é interessante aqui seria a operação do caixa, que é o teu dia a dia, né? Então na operação do caixa, aqui tu vai criar as tuas categorias, vamos supor aqui, por exemplo, sucos, né? Então aqui vai te dar todos os tipos de suco com seus respectivos valores. Aqui, por exemplo, café, lanches, refrigerantes e assim por diante. Mas ele é bem simples, a operação do caixa. Digamos que aqui o cliente quer um suco de abacaxi. Eu clico no suco de abacaxi, ele aparece aqui em cima. Clico no suco de uva, tá vendo que deu a quantidade 1? Eu posso simplesmente ficar clicando aqui, ele vai aumentando a quantidade, ou eu posso simplesmente clicar aqui, botar a quantidade aqui, ou por exemplo, eu errei esse produto, eu simplesmente arrasto para o lado e removo o produto, confirmo. Eu posso também aqui nessa pessoa com maisinho, eu posso vincular esse pedido a um cliente, né, que eu procuro aqui no sistema, então ele fica vinculado, fica registrado.
E ele é bem simples o processo, então eu faço de forma bem rápida aqui o pedido, né? Eu tenho a opção de criar combos também. Aqui, por exemplo, o combo 30, né? Todo combo a gente sabe que tem opções de modificadores, que a gente chama, e adições e remoções. O que seria isso? Aqui nesse exemplo, o combo 30, ele tem um valor de R$30, mas digamos que o cliente tem 3 acompanhamentos sem custo nenhum, onde o cliente pode optar, né? Então, quando o cliente vai me pedir um hambúrguer, por exemplo, do combo 30, o garçom vai oferecer para ele, o senhor tem de acompanhamento cebola, fritas ou polenta, qual que o senhor deseja? O cliente escolhe fritas. E aí tem as adições, que são esses itens aqui. Adições são itens que tu pode inserir no teu produto com ou sem valor, né? Então aqui eu botei molho com ervas mais R$2. E tem as remoções, por exemplo, shoyu aqui. O cliente não quer shoyu. No momento que eu montei esse pedido, dou um adicionar pedido, e você pode observar que aqui a descrição daquilo que foi removido ele aparece em vermelho. Então isso é interessante porque todo esse pedido, seja a parte de bebidas ou de comida, no momento que o atendente faz esse pedido, ele pode ser direcionado diretamente numa impressora ou numa copa, onde é servido as bebidas, ou na cozinha, onde é produzido os pratos, né, ou os lanches. Então, feito o pedido aqui, deu um valor de R$59 e a gente vai fazer o pagamento. O pagamento é extremamente simples, né? Digamos que aqui nesses R$59 o cliente quer fazer um pagamento múltiplo. O que é isso? Ele quer pagar uma parte em dinheiro e a outra parte em cartão de crédito. Ele clica aqui em dinheiro. Digamos que ele queira pagar R$9 em dinheiro apenas. Ele vai clicar no 9, simplesmente clicando no 9, ele já faz o desconto do saldo, dá um aceitar, né? E ele vai pagar esses R$9 com uma nota de R$100. Então tu vai clicar aqui para facilitar o troco e evitar erros na operação do caixa. Então ele já faz o desconto, simplesmente aceita. Imagina que tu tem o caixa e vai abrir uma gaveta de dinheiro, vai botar o dinheiro. O saldo então ficou de R$50, escolhe a opção de cartão de crédito, simplesmente dá um aceitar. E aí ele pede a bandeira, né, onde tu pode escolher GetNet, vamos botar aqui Hipercard, por exemplo. E está feito a venda. Então finaliza a venda dessa opção e ele acaba imprimindo o cupom NFC. Então é bem simples, bem rápido, né? Aqui só mais um exemplo. Por exemplo, aqui um doce paixão. Vamos pagar aqui com o valor exato, vamos colocar aqui e está feito a venda. Então a venda hoje a gente consegue fazer em menos de 7 segundos, ela é extremamente rápida. Agora vamos voltar na operação do caixa e vamos encerrar o expediente, ou seja, a gente vai fechar o turno, como se tivesse acabado o expediente nesse momento. Vamos contar o dinheiro que tem no caixa, tem ali R$300, vamos aceitar, e aí eu tenho a opção de receber o fechamento desse meu turno em imprimir, enviar por e-mail ou mostrar na tela. Nesse caso vou mostrar na tela. E aqui nós temos o resultado de toda a operação desse turno. Então aqui tem todos os detalhes que eu posso acompanhar com total de vendas, descontos, estornos, vendas no cartão, sangria, abertura e assim por diante. Aqui está me dando que o caixa fechou com R$29,10 positivo. Se fosse negativo, obviamente, a gente teria que fazer a gestão e ver onde foi parar esse dinheiro. Mas basicamente a operação do BemaCash é isso, simples e objetivo.